Galera, beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso, indo para nossa nona aula da matemática básica. Eita, que beleza! A semana passou rápida e hoje nós vamos trabalhar com regra de 3 simples e composta e envolver umas questões bem interessantes para a gente analisar. Então, de antemão, pega seu caderno, sua caneta e vamos anotar todas as informações precisas para quando você for encarar um vestibular, um concurso, você ter essa noção de como atacar essas questões, beleza? Então é isso, vem comigo, porque na aula do Keison eu não me estresse, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Ei, galera, fica ligado que essa aula vai ser top. Todo mundo junto. Pressão, hein? Valeu, galera. Vamos nós começar. Beleza, galera. Estamos dando início à nossa nona aula da matemática básica. Hoje explorando regra de 3 simples e composta, com os problemas bem interessantes. Então, fica antenado na aula, tá? Que a gente vai começar a dar as informações necessárias. Beleza, então, quando se fala em regra de 3, ó, o que acontece? Chamamos de regra de 3 os problemas nos quais, ó, figura uma grandeza que é direta ou inversamente proporcional a uma ou mais grandezas, tá bom? Então, quando a gente fala em regra de 3, ó, simples, o que é que vai acontecer? Nesse caso, são dados 2 valores de uma grandeza e um valor de outra grandeza, o qual corresponde a um dos valores da primeira grandeza. Com isso, devemos, então, obter o valor da segunda grandeza, que corresponde ao segundo valor da primeira. Isto é, quando comparamos duas grandezas A e B, ó, proporcionais, relacionando dois valores de A com dois valores de B. Então, determinar um dos 4 valores, uma vez que sejam conhecidos os outros 3, ó. Então, vejamos, ó. A gente vai ter essa técnica operatória para resolução de regra de 3 simples, tá bom? Então, ó, grandeza A, temos valores A1 e A2. Grandeza B, tem os valores B1 e B2, ó. Então, um dos 4 é a incógnita do problema, um dos 4. Então, acontece o seguinte, se A e B forem grandezas diretamente proporcionais, basta montar, ó, a proporçãozinha e dizer que o A1 está para o A2 e o B1 está para o B2. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Então, a razão entre elas é uma constante. Por outro lado, de onde nós calculamos o valor desconhecido. E se A e B forem grandezas inversamente proporcionais, nós montamos uma das proporções abaixo, ó. O A2 sobre A1 é igual a B1 sobre B2, ou A1 sobre A2 é igual a B2 sobre B1, ó. Então, o que acontece? Nós invertemos, ó, uma das razões e calculamos o valor desconhecido. Então, nesse primeiro exemplo, o que ele fala? Ó? Com 10 kg de algodão, ó, então vou pensar assim, ó, quilograma de algodão, tá? Ó, de algodão. Muito bem, ó. Então, 10 kg de algodão faz 8 metros de um certo tecido, ó, 8 metros. Quantos metros? Então, vou chamar de X. Obtém-se com 15 kg de algodão. Então, uma dica que eu vou passar para vocês é o seguinte, ó. É interessante sempre eu dar um destaque no que eu quero. Na sequência, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o X que eu quero igual
eu boto uma barrinha na horizontal. O valor que está relacionado com a incógnitazinha que eu quero encontrar, ele vai ficar em cima dessa barrinha. E aí eu vou fazer um questionamento, um diálogo bem simples. Então, observe, ó, se com 10 kg de algodão eu consigo fazer 8 metros de um tecido, se eu aumento a quantidade de quilogramas de algodão, eu vou conseguir fazer mais metros de tecido ou menos metros. Claro que se a quantidade de algodão é maior, eu vou conseguir fazer mais metros. Então, como a resposta do meu diálogo foi mais, então o 15, que é o maior valor entre os dois, ó, entre o 15 e o 10, e aí o outro valor vai para baixo, ó. Então, sempre a resposta do meu diálogo é que vai ficar no numerador da fração gerada, tá bom? E aí a gente vai fazer a multiplicaçãozinha, ó. 8 vezes 15, eu vou ter 120. E aí, dividido por 10, ó, eu posso cortar aqui o zero. E aí eu vou ter 12 metros. Com isso, o item correto, ó, B de bola. Então, basta você colocar a situação problema, os elementos que foram dados, e na sequência você vai fazer o diálogo. Então, coloca a incógnitazinha que você quer achar, coloca uma barrinha na horizontal e o valor que está relacionado, ó, com o que você quer encontrar fica em cima. E em seguida você vai fazer o diálogo. Então, com 10 kg de algodão faz 8 metros. Então, se eu aumento a quantidade de algodão, eu vou fazer mais metros, tá? Do tecido, né? Então, se o resultado foi mais, então eu pego o maior valor, que no caso é o 15, coloco em cima. E o outro valor automaticamente vai para baixo. Então, com isso, eu já tenho a resposta. Ó, já nessa segunda questão, ele diz assim, ó, da FUVEST. A ração existente em um quartel de cavalaria é suficiente para alimentar 30 cavalos, ó. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, cavalos, 30 dias, ó, 40. Quantos dias durariam a ração se existissem apenas 20 cavalos, ó? Então, novamente, ó, qual é a ideia? É eu selecionar tudo que envolve a incógnitazinha que eu quero encontrar, ó. Boto uma barrinha na horizontal e o número que está relacionado com a incógnita, ó, que é o 40, fica em cima. Agora eu vou fazer o questionamento, o diálogo. E o resultado da minha pergunta sempre vai ficar em cima, tá? Então, ó, se 30 cavalos consegue ter 40 dias com essa ração, então, se a quantidade de cavalos diminui, passa a ser 20, então essa ração vai durar o quê? Mais dias. Então, o que é que eu faço? Ó? Se o resultado deu mais, então eu coloco 30 em cima e 20 embaixo, ó. Com isso, ó, eu posso, ó, simplificar, ó, 40 por 20 dá 2, vezes 30, ó, 60. Então, se fossem apenas 20 cavalos, a ração duraria 60 dias. Beleza? Ó? Então, tendo calma, gente, a gente interpretando direitinho, montando, dá para fazer essas questões numa boa. Beleza? Muito bem. Ó, já na terceira, ó, Universidade Federal da Paraíba, ó, se 20 homens, ó, então tá assim, ó, homens 20 gastam 15 dias, ó, para fazer uma casa, em quantos dias 12 homens fariam esta mesma casa?
Então, novamente, ó, vamos dar um destaque, ó, no que eu quero encontrar. Então, x, aí aqui uma barrinha, ó, na horizontal. O número que está relacionado, ó, fica em cima. E aí vamos fazer o diálogo, ó. Se 20 homens demoram 15 dias para fazer uma casa, se a quantidade de homens diminuir e passar a ser 12, o que é que vai acontecer para construir essa casa? Vai demorar mais, né? Porque diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando, homens, né? Então, vai fazer o quê? Vai levar mais dias. E com isso, como o resultado foi mais, ó, o 20 fica em cima e o 12 fica embaixo. Aí você pode até pensar assim, professor, na época que me ensinaram, o professor colocava setinha para cima, setinha para baixo, para dizer se era diretamente ou inversamente. Beleza, show de bola. Mas aqui, ao meu ver, eu acho que essa maneira de explicar fica até melhor, porque você vai fazer o questionamento, um diálogo, e em cima desse questionamento você vai matando essa ideia do que é diretamente, inversamente, né? Tranquilo? Tá embutido, né? Beleza? Então aqui você vai ter, ó, 15 vezes 20, eu vou ter 300. Então aqui, ó, por 12. Então inicialmente dá para simplificar por 2, né? Então vamos fazer isso. Então vai ficar 150 sobre 6, que por sua vez é 25, ó. Então o item é, beleza? Tranquilo, gente? Maravilha, né? Beleza, sucesso. Show de bola. Então nessa quarta questão do Enem, ó, ele diz, ó, um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a só 120 por semana, desde que vendas se mantivessem em torno dos 600 semanais. E como estímulo, também propôs que na semana na qual ele vendesse 1.200, receberia 200 em vez de 120. Ao término da primeira semana, ó, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. Então, o patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de... Então, vamos pensar assim, ó, venda extra, tá bom? Venda extra, ó. E aqui eu vou ter um ganho extra, tá bom? Então, ó, 600, que é a condição, o acordo, né? Que se fosse 1.200, ele receberia 200 em vez de 120. Então, com esse ganho extra, ó, seria 80 a mais. Como ele vendeu 990, ele vendeu 390 a mais. Então, quanto é que passou a ser o ganho extra? Então, vou chamar de X, ó. Então, aqui vai ficar, ó, X, que é o que eu quero, uma barrinha na horizontal, o 80. E aí eu vou fazer o diálogo, ó. Se vendendo 600 ele ganha 80, se vender 390 ele vai ganhar mais ou menos, vai ganhar menos, né? Então eu vou ter, ó, 390, que é o valor menor em cima, e os 600 embaixo. Observa que nesse momento eu posso cortar o zero daqui com zero daqui, um zero daqui e um zero daqui. Então sobrou 8 vezes 39 sobre 6.
Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou simplificar o 8 e o 6 por 2. Então vai ficar 4 e vai ficar 3. Olha que interessante, ó. 4 vezes 39 sobre 3. E com isso a gente simplifica, ó. 39 por 3 dá 13. 13 vezes 4, 52. E aí, basta somarmos os 120 com os 52. Ou seja, R$ 172, ó. Item C. Então veja que se você ler a questão, o comando da questão e tirar as informações direitinho, montou a regrinha de 3, vai-se embora. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima. Ó. Em 1 hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Então, eu vou colocar aqui, ó, máquinas, 4, parafusos, 1.200. Então, ele quer saber, ó, 3 máquinas, quantos parafusos? Ó? Muito bem, ó. Como a quantidade de hora é a mesma, então não há necessidade, né, de colocar 1 hora. Então, veja o seguinte, ó. X, aí aqui eu vou ter os 1.200, ó. E aí a ideia é a seguinte. Se 4 máquinas conseguem fazer 1.200 parafusos, se eu diminuo a quantidade de máquinas, a produção também vai diminuir, não é verdade? Então, ó, se vai diminuir, o menor valor fica em cima, que é o resultado da minha pergunta, e o outro vai para baixo. Então, isso aqui, ó, 1.200 dividido por 4 dá 300, vezes 3, 900 parafusos. Item B, ó. Tranquilo? Muito bem. Show de bola. Agora, no caso ó, da regra de 3 composta, o que é que vai acontecer, né? Ó, definição, ó, é um método prático empregado para resolver problemas análogo ao da regra de 3 simples, só que envolvendo mais de 2 grandezas proporcionais, tá? Então, propriedade, ó. Se uma grandeza A1, A2, A3 é diretamente proporcional à grandeza B, e uma grandeza C, e a uma grandeza C, então, ó, a gente vai ter essa relaçãozinha, ó. A1 está para 2, B1 está para B2, vezes C1 sobre C2, ó. Então, vamos nós. Ó, uma técnica operatória para resolução de regra de 3 composta. Você tem aqui, ó, grandeza A, grandeza B, grandeza C e grandeza D. Olha só. Os valores, você tem, ó, o A1, o B1, o C1, o D1. O A2, o B2, o C2 e o D2. Então, nós comparamos cada grandeza B, C, D, etc., com a grandeza fundamental A. A que contém a incógnita separadamente. Então, vamos pensar aqui, ó. Suponhamos que B e A são grandezas diretamente proporcionais. C e A, grandeza inversamente proporcional. D e A, grandeza diretamente proporcional. Então, nós vamos montar essa proporçãozinha, ó. A1 está para X, que é igual a B1 sobre B2, vezes C1 sobre C2, vezes D1 sobre D2. Muito bem. Então, ó, de onde calculamos X, ó. Então, aqui, ó, o X vai ser igual ao A1
vezes o B2 vezes o C2 vezes o D2 sobre B1, C1 e D1, tá? Então, nessa sexta questão, ó, da SES Gran Rio, ele diz assim, ó, 25 operários, então eu tenho aqui, ó, operários 25, trabalhando 10 horas por dia, ó, 10 horas por dia, abriram um canal de 238 metros, ó, 238 metros de comprimento em 17 dias. Então, dias, ó, 17. Quantos operários serão precisos para abrir, ó, 686 metros do mesmo canal em 25 dias, trabalhando 7 horas por dia, ó. Então, inicialmente, ó, eu dou um destaque no que eu quero, ó, que é o X. O número que está relacionado à incógnita, que eu quero X, fica sempre no numerador. E aí eu vou fazendo o diálogo com os pares de grandezas, ó. Então, ó, se 25 operários gastaram 10 horas por dia, foram precisos 25 operários, então se gastar 7 horas por dia, vai precisar o quê? De mais operários. Então, como o resultado foi mais, ó, o 10 fica em cima e o 7 fica embaixo. Beleza? Ó, se para fazer 238 metros foi preciso 25 operários, para fazer mais metros tem que ter mais operários trabalhando. Então, novamente, ó, o maior valor fica em cima, 686, e o menor fica embaixo, ó, 238. E finalmente, ó, se para fazer em 17 dias foi preciso 25 operários, então se vai fazer em 25 dias, o que é que vai acontecer? É porque tinha menos operários trabalhando. Ou seja, se foi menos, o menor fica em cima, que é o resultado da minha pergunta, e consequentemente o outro valor vai para baixo. E aqui eu começo as simplificações, ó. O 25 cancela com 25, beleza? Então sobrou, ó, 10. Aqui, ó, eu vou simplificar por 2, ó. Por 2, ó, vai ficar 343 vezes 17, ó, sobre. Aí aqui vai ficar 7 vezes 119, ó. E aí, novamente, ó, quando eu divido aqui, ó, 117 com 119, aqui vai ficar 1 e aqui vai dar 7. Beleza? Olha que interessante. Então, ficou 10 vezes 343 sobre 49. E aí, finalmente, ó, 343 por 49 dá 7. E se eu multiplicar, vai ficar 70. Olha que interessante. B de bola. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos à frente. Na sétima questão, ó, da Fundação Getúlio Vargas, ele diz assim, ó, 1/3 de um trabalho foi feito em 4 dias. Então, vamos colocar aqui, ó, trabalho, 1/3. Dias, 4, ó. Homens, 12. Trabalhando 8 horas por dia, ó. Em quantos dias 8 homens trabalhando 6 horas por dia terminarão esse trabalho? Ou seja, 2/3. Então, novamente, ó, nós vamos dar um destaque no que a gente quer, ó, e colocar uma barrinha na horizontal. E o número que está relacionado com a incógnita fica sempre em cima no numerador da fração gerada. Então, vamos lá. Se para fazer 1/3 de um trabalho foram gastos 4 dias, para fazer 2/3 desse trabalho, vai gastar o quê? Mais dias, né? Então, 2/3 fica em cima, 1/3 fica embaixo. Beleza? Agora, ó,
Se 12 homens trabalhando gastaram 4 dias, se a quantidade de homens diminui e passa a ser 8, a quantidade de dias vai o quê? Aumentar, né? Então agora eu vou ter, ó, 12 em cima, 8 embaixo. Se trabalhando 8 horas por dia foram gastos 4 dias, se a quantidade de horas trabalhadas por dia diminuir, o que é que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar. Então, ó, se vai aumentar, o maior valor fica em cima e o menor fica embaixo. Então aqui, ó, de antemão, eu posso cancelar, ó, o 8 com 8, tá? Eu posso simplificar aqui, ó, o 12 com 6, que vai ficar 2. E aí, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou ter, ó, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 terços sobre 1 terço. Posso cancelar os denominadores quando tiver frações com divisão de frações com denominadores iguais. E aí sobrou 16 sobre 1, que é 16. E aí o item D deu certo, ó. Beleza? Muito bem. Então, eu aconselho depois vocês pegarem questões e praticarem bastante seguindo esse padrão, esse modelo, que com certeza ajuda bastante. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, a oitava questão do Enem, ó. Olha que interessante, ó. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias, ó, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias e arrecadando, ó, 12 quilogramas de alimento por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos, ó, somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia, nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então vamos pensar assim, ó, nos 10 primeiros dias, ó, em 10 dias foi arrecadado, ó, 120 quilogramas. Por quê? Porque a cada dia ele disse que foi 12 quilogramas por dia. Então, 10 vezes 12, então 120 quilogramas. Então, vou fazer assim, ó, alunos 20. Aí aqui, ó, dias 10. Quilogramas 120. Horas por dia 3, ó. Então, ele disse que aumentou 30 novos alunos, então passa a ser 50 alunos. Tá bom? Ele quer saber a quantidade de quilogramas. Aqui eu vou ter 20 dias, né? Porque o total é 30 e já se passaram 10. E aqui 4 horas por dia. Beleza, ó. Então, o mesmo esqueminha, gente, ó. Nós vamos colocar aqui uma barrinha na horizontal. O 120 vai estar relacionado aqui no numerador, que é o que está ligado à incógnita, né? Ó. Então, vou fazer os questionamentos, ó. Se 20 alunos conseguiram arrecadar 120 quilogramas, 50 alunos vai arrecadar menos ou mais? Mais, né? Então, ó, 50 em cima, 20 embaixo. Então, se em 10 dias conseguiram 120 quilogramas, em 20 dias vão conseguir mais, né? Então, ó, mais, então, o 20 em cima, o 10 embaixo. E, finalmente, ó, se trabalhando 3 horas por dia conseguiram 120 quilogramas, se aumenta a quantidade de horas trabalhadas, vão
arrecadar o quê? Mais quilogramas. Então, mais, ó. Então, 4 em cima e o 3 embaixo. E aqui de antemão, ó, corta o 20 com 20. Corta aqui, ó, um 0 com 0. E aqui eu posso ter, ó, 120 por 3. Dá 40. Então, 40 vezes 20, né? Ó, que é 5 vezes 4. Então, 800 quilogramas. Então, total é você pegar, ó, os 120 mais 800. Então, 920 quilogramas, ó. E com isso, o item A é a nossa resposta, beleza? Sucesso total! Show de bola, gente! Vamos nós! Então, a nona diz o seguinte, ó. Se 10 carros... Então, vamos lá. Carros. Se 10 carros consomem em 6 dias 1.000 litros de gasolina, então ele diz o seguinte, ó. Quantos carros usaremos para consumir 500 litros em 2 dias? Então, vamos nós. Aqui nós vamos ter, ó, o X, o 10, que está relacionado, ó. E aí eu vou fazer a perguntinha, ó. Se em 6 dias foram 10 carros, se a quantidade de dias passou a ser menor, é porque a quantidade de carros é maior. Ou seja, você vai ter aqui, ó, 6 e 2. O maior valor fica em cima. Agora, ó, se 10 carros consumiram 1.000 litros de gasolina, para consumir 500 litros, menos carros, né? Então, você vai ter, ó, 500 e aqui, ó, o 1.000. E agora eu faço, ó, cancelo um zero daqui com um zero daqui, esses dois zeros com esses dois zeros, então vai ficar 30 por 2, ó, 15, ou seja, 15 carros, item A. Beleza? Vamos nós. E aqui nós temos a nossa última questão dessa aula 9, ó. Então ele diz assim, ó. Sabe-se que 4 máquinas, então vamos fazer assim, ó. Máquinas 4, ó, operando 4 horas por dia, ó, 4, durante 4 dias, ó, produzem 4 toneladas. Então, ó, toneladas, 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas, ó, do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia durante 6 dias? Beleza, ó. Então aqui a gente vai dar um destaque no que a gente quer, ó. Coloca o valor no numerador, que está relacionado à nossa incógnita, e vai fazer os questionamentos, ó. Se 4 máquinas geraram 4 toneladas, 6 máquinas vão gerar o quê? Mais toneladas. Então, o maior em cima, o menor embaixo. Depois, ó, se trabalhando 4 horas por dia produziram 4 toneladas, se aumentar a quantidade de horas por dia, mais toneladas. Então, ó, 6 e 4 embaixo. E se trabalhando durante 4 dias produziram 4 toneladas, se aumentou a quantidade de dias, vão produzir o quê? Mais toneladas. Então, pronto. Então, aqui nós vamos ter, ó, podemos simplificar esse 4 com esse 4. Aqui vai ficar, ó, por 2, aqui dá 3, aqui dá 2. Por 2, aqui dá 3. E aqui dá 2, na verdade? Então, sobrou, ó, 3 vezes 3 vezes 6 sobre 2 vezes 2. Só que eu ainda posso simplificar esse 6 com esse 2, ó. 3, então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27
sobre 2, que dá 13,5 toneladas. Item D de deu certo, tá bom? Então, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês aproveitem todas essas questões. Lembrando que na descrição nós vamos ter um TD com 10 questões e o gabarito. Caso você for resolver e sentir dificuldade em alguma questão, manda mensagem para o meu WhatsApp ou pela próprio Face ou pelo Instagram, pelo Twitter e mensagem no próprio vídeo aqui, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Então, curta, compartilhe, deixe seu like, seu joinha, tá? E aproveite, quem não está inscrito ainda, aproveita, se inscreva no canal e deixe ativado esse sininho para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz. Valeu, gente! Sucesso total, hein? Poxa vida, professor, essa aula hoje foi muito show. Já tô sonhando com a próxima aula. Valeu, sucesso. Beleza, gente? Show!